Olá, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, Sandra Lui, né? Então, eu vou trazer para vocês a mandala que eu fiz hoje. E é muito interessante. Hoje é o dia 6 de julho de 2026. E ontem, dia 5, nós tivemos um jogo do Brasil, não é isso? E, infelizmente, nós terminamos saindo do jogo, né? Como todo jogo, alguém é o vencedor de um jogo, né? E isso é interessante também a gente pensar sobre isso, né? Nem sempre somos os vencedores de tudo aquilo que a gente pensa no ganhar. E quando a gente não é o vencedor de algumas coisas que a gente gostaria de estar ganhando naquele momento, a gente nunca tem que pensar que a gente é um perdedor, né? Como se o jogo só existisse o ganhador e o perdedor. Não, mas a gente experienciou aquele momento, a gente teve a oportunidade de estar naquele momento, de se engrandecer com aquele momento e também de aprender a que nem sempre estaremos em patamares de triunfo e que quando a gente não está nesse patamar, a gente também tem que se olhar e entender o que não nos levou àquilo e melhorarmos para que no outro momento a gente possa ser aquilo que a gente gostaria de ser. Então, nunca somos perdedores, tá? Então, sobre a mandala, então veja, toda essa referência de um jogo de jogo de futebol, onde toda uma população, todo o Brasil, no país, motiva aquele jogo, né? Se motiva a se centrar naquele horário para torcer, né? Estar presente naquele movimento que ele se expande, mas ele existe um ponto onde ele acontece, mas ele se expande. Olha que incrível, ele se expande pelos meios de redes sociais, televisão e outras coisas, e a gente se sente como se fizesse parte daquilo. Então, veja como a nossa mente ela é transcendental, né? Ela não tem espaço, ela passa pelo espaço-tempo. E é muito interessante ver isso também como um movimento de mandala, dessa coexistência, desse coletivo, né? Então, é muito interessante. E hoje, e como tudo isso ainda estava fervilhando na minha mente, de ontem para hoje, eu fui fazer uma mandala, que era uma mandala com a intenção de mostrar a vocês como a gente podia fazer junto uma mandala. E aí, eu vou trazer o resultado, né, do que foi que eu fiz, que é essa mandala aqui. Espero que vocês consigam ver. Olha que legal. Essa mandala, tá? E olha o mais interessante dela é que, sem perceber, e talvez eu possa dizer assim, ao mesmo tempo que eu não estava percebendo que o desenho que eu estava criando, eu termino verificando que tem muitas referências do jogo de ontem, né? Tanto a nível de cores do Brasil, com o amarelo e o verde, como também essa cor, puxando, né, uma cor quente, que ela entra aqui no ambiente, que é esse magenta, e eu criei essas escadas, né, assim, e fui criando essas escadas, e isso me remeteu, talvez, a esse local da arena onde acontece todo esse movimento. E aqui a gente consegue ver as entradas da arena, né, entradas e saídas, e se querer, isso aqui me remeteu muito a aqueles espaços do próprio jogo, né? Então é muito interessante essa minha percepção de visualização de uma quadra de jogo e vista de cima. E aí você vê, a gente termina sempre, a nossa mente ela vai captando tudo aquilo que a gente vê, né? E no momento que a gente está pensando numa arte, seja ela, ou até na mandala, como era o meu objetivo aqui, a gente vai visualizando todo esse movimento, tudo isso que a mandala nos proporciona, né? A gente consegue, o nosso inconsciente, ele vai fazendo esses registros e, de alguma forma, ou a cor, ou o próprio movimento daquilo que estava acontecendo vai surgindo na nossa integração com a arte. Então, isso é muito interessante. E era uma coisa que eu queria trazer para vocês, eu achei que seria legal a gente trazer um pouco esse movimento, né, da mandala, como também a, não, essa possibilidade de a gente poder, a cada momento que a gente está criando, a gente perceber o que de fato a gente está criando e o quais são as referências que vêm na nossa mente, por que elas aparecem, por que aquelas cores aparecem, porque às vezes a arte pode estar no sentido
de mais alegre ou menos alegre, pode nos trazer sentimentos diferentes quando a gente observa aquilo que a gente está fazendo, né? E depois que está pronto, nesse movimento depois, como isso altera ou não altera a nossa forma de visualizar. E é isso, esse não é só o fazer, mas como a gente se vê após o movimento da mandala, após o desenho da mandala, sem ser as mandalas muito tradicionais, né, que a gente faz e copia, não. Eu estou falando aqui de uma mandala que você traz do teu interior e traz para a movimentação de vida. Se você gostou do vídeo, é um vídeo curtinho, apenas para falar um pouquinho sobre esse movimento da arte, né? Ele tinha um outro propósito, mas terminou não funcionando hoje, e está tudo certo, né? Nem sempre é como a gente gostaria que fosse. Mas é com muita gratidão que eu estou aqui, e até o próximo encontro. E compartilha, dá um clique para ajudar o nosso canal, e só faz bem a cada um de nós. Obrigada pela sua presença no nosso canal.